Bom, vamos dar continuidade. Estão escutando agora? Ficou bem de boa agora, professor. Tá me Pronto. escutando? Bom, então vamos continuar, né? Eu acho que a gente parou aqui nesse tipo de descarga, não foi que estava começando a dar os problemas. Então, vamos falar aqui rapidinho, né, novamente. Então existem dois tipos de descarga, que é o tipo gaveta e o tipo comporta, né? O tipo gaveta, ele tem uma vantagem por ele proporcionar menor vazamento no misturador, na hora da mistura, né? E já o tipo comporta, né, ele permite que você descarregue mais rápido a ração, né, em torno de 5 a 10 segundos, e tem baixos níveis de resíduo dentro do misturador, então praticamente não fica quase nada no misturador, então essa é a grande vantagem. Porém, ele pode proporcionar algum tipo de vazamento, né, na hora da mistura. Então, claro, existe hoje uma infinidade no mercado de misturadores e, consequentemente, tem misturadores com tipo gaveta e do tipo comporta. O tipo comporta é o mais comum, né, por essa efetividade na velocidade, tá? Mas já existem alguns misturadores hoje que trabalham com o sistema de gaveta, tá? Mesmo que tenha uma descarga mais lenta, mas ele não tem um vazamento muito acentuado. Então, quando a gente estava falando aqui na adição de microingredientes, né, então a gente observa que existem misturadores, né, que são capazes de misturar desde uma proporção de 1 para 100 mil, no caso do premix, mineral e vitamínico, tá? E no caso de 1 a 10 mil, no caso da ração, né, quando você coloca um ingrediente. E isso é uma questão bem bacana, quando você pensa na possibilidade de mistura. Isso quando a gente pensa em proporção de peso. Aquilo que eu estava falando, por exemplo, o mineral ele vai entrar numa quantidade de miligramas para uma tonelada, né? Então, isso é uma grande efetividade. Então, sempre a gente tem que pensar que é interessante antes, né, de colocar-se, né, os macro, pensar de como é que eles vão ser misturados aos micros. E, consequentemente, esses microingredientes, né, estão os aminoácidos, estão os minerais, as vitaminas, né, por exemplo, antioxidantes, e eles têm que entrar na quantidade que eles entram em miligramas, tá? Claro que hoje a gente também tem uma outra possibilidade, que é o uso do núcleo, né? Então o núcleo ele não entra mais como um micro, né? Ele entra como um macro, pela quantidade que entram, né? Então você consegue colocar uma quantidade maior e aquilo já está previamente misturado, né? Da mesma forma hoje que os suplementos minerais e vitamínicos já estão pré-misturados, mas por exemplo aminoácidos, vitaminas isoladas, por exemplo, para a ração de peixe eu tenho que adicionar vitamina C separada, né? Então quando eu boto vitamina C separada ela vai entrar na quantidade pequena, então ela pode sim, né, se perder naquela mistura se não for de forma efetiva. Então sempre a gente tem que pensar que o premix deve ser adicionado diretamente ao misturador, tá? Então a gente visando isso na hora da mistura, adicionar, né? Outra coisa também, que os micros devem ser colocados após a adição dos macros na forma concentrada ou diluída. O que a gente faz geralmente? Eu, pelo menos, particularmente, eu gosto de orientar os meus alunos nos projetos, nas misturas de ração, pela experiência que eu já tive em fábricas de ração, é de pegar os micros, né, e adicionar um ingrediente que vai entrar numa maior proporção, por exemplo, no milho. Então o que a gente faz? Eu pego, vamos supor que vai entrar meio quilo de micro, né? Ele vai pesar tudo, vai misturar manualmente, certo? E depois ele vai fazer o quê? Vamos supor que vai entrar 70 quilos, vamos pensar em 100 quilos, 70 quilos de milho. Então ele vai pegar em torno de 10 quilos ou 7 quilos de milho, colocar o óleo que seria adicionado, né, se for a ração que vai óleo, e misturar esses micros manualmente, né, a essa ração. Numa fábrica de ração você pode fazer isso num misturador menor, que geralmente tem Y. Então você mistura
E o que é que vai acontecendo? No momento que eu vou adicionando o milho, a soja, o restante do óleo, na ração dos macros, o fosfato, o calcário, quando eu for misturando isso, aí eu vou colocando no decorrer da mistura essa parte que eu misturei previamente, porque vai fazer com que ela seja bem distribuída. E como vai ter um pouco de óleo junto ao milho e junto ao micro, ele vai começar a se colar em várias partes da ração. Então o misturador ele vai começar a ter, né, essa vantagem, né? Então a gente consegue fazer com que toda essa mistura fique de forma homogênea na maior proporção. Então, claro, o milho ele sempre tende a ser mais adesivo a ele mesmo, né, do que a outro ingrediente. Então a gente consegue fazer com que o animal receba qualquer tipo de nutriente, né, mesmo que entre em quantidades muito pequenas. Um outro aspecto, como é que a gente pode saber, né, se essa mistura ela realmente está uniforme, né? Então você pode fazer um teste, que é escolher um microingrediente que entre, né, em torno de 0,5% da mistura, certo? E você vai determinar a quantidade dele nas amostras que você vai coletar, né? Nos Estados Unidos eles utilizam muito o sal, né, para ver se está bem distribuído, né, as fábricas de ração lá. Mas você pode usar a lisina, a metionina, que são aminoácidos. Aí você pode também adicionar na ração para você ver se seu mecanismo está funcionando bem, se seu misturador está ok. Utilizar um mico 3CF, né, que é um mineral, que geralmente ele vai ser ativado de forma fluorescente, né? Então quando você coloca na solução, você vai observar que ele vai estar presente em toda a ração, né? E a violeta de metila também, que a gente pode fazer isso. Isso é mais para testes, mas, por exemplo, no dia a dia você vai utilizar ou o sal ou esses aminoácidos que eles entram nessa proporção em torno de 0,5% na ração, tá? Isso numa ração basal, né, comum. E para a gente terminar essa parte de mistura, né, antes de a gente entrar nos processos, mas como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês a questão do funcionamento do supercrack antes de a gente falar de peletização e extrusão. Só que para a prova da semana que vem só vai cair até mistura, tá certo? Botem em mente isso. Só vai cair até mistura. O vídeo que eu vou colocar hoje vai ficar meio particionado, porque teve vários momentos que a gente parou, né? Então, não sei se eu consigo juntar esses vídeos não. Eu não tenho essa habilidade ainda não. Então eu vou tentar ver como é que eu vou fazer isso. Bom, então deixa eu colocar aqui o ecrã, tá? Para mostrar para vocês a questão do supercrack. Mais alguma dúvida a respeito dessa parte de mistura? Alguma pergunta? E pessoal? Estão vendo o supercrack? Sim, professor, tá aparecendo aqui. Pronto, certo? Porque eu não consigo que vocês vão ter que falar, porque quando eu abro o supercrack para poder espelhar, eu não consigo ver a tela, tá certo? Do chat, tá? Bom, então aqui ele é o supercrack, tá? Essa minha versão é a 5.8, tá certo? Tem uma versão mais nova que é a 6.1, né? Então o supercrack ele tem essa aparência, né? Então, por exemplo, aqui clientes, né? Se eu quiser cadastrar, então eu venho aqui incluir, vamos dizer assim, Universidade Federal da Paraíba, né? Aí endereço, bairro, cidade e tal. Tá aqui, comentário, teste, certo? Então fica aqui cadastrado. Então tudo que for rações para esse cliente, né, vai estar cadastrado aqui. Então todos os clientes. Então, ok. Então esse programa
ele já vem, ó, com cadastro de alimentos. Então aqui, ó, ele já tem vários tipos de alimentos, certo? E claro, esses custos a gente vai atualizando, então a gente tem que atualizar toda vez que a gente tiver valores diferentes. Então vamos supor que aqui, ó, vamos aqui no farelo de amendoim, vou modificar. Então tem aqui, ó, o nome, o custo dele, vamos dizer que o custo dele está 50 centavos, né, o quilo. Né? Então se é concentrado, se é volumoso, se ele é um suplemento, né, ele é um concentrado. A composição química dele, ó, em relação a ácido linoleico, a amido, a arginina digestível para aves, a arginina digestível para suínos, a arginina total, o valor total. E assim a gente vai. E claro, tem valores que às vezes não vêm, né? Então você tem que adicionar, tem que procurar. E você pode atualizar também, botar outro, por exemplo, farelo de amendoim da empresa tal, né? Se você quiser fazer dessa forma, aqui o valor de energia digestível para várias espécies animais, né? Energia metabolizável para várias espécies animais. E aí vem os valores de FDN, que é a fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, todos os ingredientes contidos. Isso para vários alimentos, tá bom? Então aqui para cada alimento eu tenho que fazer o cadastro. Se tiver um alimento novo, aí eu vou ter que vir aqui, ó, incluir, aí eu vou fazer o cadastro, né? Por exemplo, novo, né? Tá aqui só um teste, novo. Aí vamos supor, se eu quiser botar um custo, dizer que é R$1, certo? O quilo. Vamos dizer que é um volumoso, né? Então eu vou botar volumoso a ser testado, por exemplo, né? Um resíduo. Agroindustrial. Aí vem aqui a composição química. Aí eu vou descrevendo, né? Vou digitando. Então aqui, por exemplo, vamos dizer que ele tem 0,01, né, de ácido linoleico. Aí vamos dizer que ele tenha 4% de arginina. E assim vai, tá? Para todos os nutrientes. E se eu quiser incluir algum nutriente também que exija, né, que não tem aqui para esse alimento, por exemplo, ele tem um fator antinutricional, né, eu posso. Então eu vou fechar aqui, confirmo, né, aqui o novo, né. Então aqui, ó, vamos aqui, nutrientes, eu fecho aqui também, desculpa, nutrientes. Aí vamos aqui, ó, incluir, vamos dizer, fator que eu não sei, né, qual é o fator. Se eu soubesse, eu colocaria o antinutricional. Aí ele vai, a unidade em porcento, em miligrama, para miligrama, certo? Aí a presença em que alimentos? Aí eu vou lá, ó, no novo, achar o novo, cadê o novo? Novo, a exibir para ele, tá? Aqui para as espécies que eu quero que seja exibido, né? Todas, confirma, pronto. Aí vem aqui, ó, aí novo, alimento, buscar aqui o novo, né? Modificar, aí vamos aqui, ó, quer ver? Vai estar lá embaixo, fator antinutricional. Opa, tá certo? Vamos dizer que ele tem 2 miligramas por quilo. Confirma. Então, isso eu vou fazendo. Eu posso fazer tanto para incluir um alimento novo, como eu posso incluir, colocar os nutrientes que não estejam presentes nos alimentos usuais e identificar, né? E um outro ponto que é importante é a exigência nutricional. Aqui está aparecendo para suíno, tá certo? Mas eu posso entrar aqui para aves, tá certo? Que vai ter as exigências nutricionais para aves também, para várias etapas. O programa ele já vem com alguns valores, tá certo? Mas você pode adicionar, vamos dizer, pelo seu conhecimento teórico, prático, você queira fazer uma ração com determinados valores nutricionais, você pode dizer, né,
uma indicação sua, né? Por exemplo, aqui, ó, para coelhos, né? Aí ele tem esse sonzinho, né? Que não sei para que tem, mas tudo bem. Aqui para as diversas categorias de coelho. Aqui para bovinos, né? Aí vem aqui, ó, rações para bovino, né? Aqui não, aqui já está rações, desculpe. Aqui é exigência, né? Então, ó, os valores de exigência para vacas, ó, com 18% de proteína bruta, 20% de proteína bruta. Para vacas de leite e corte, de dupla aptidão. Aqui, ó, para equinos, né? Aí aqui exigência, né? Para cavalo, égua, manutenção, trabalho, e aqui completo, né? Uma ração completa. Caprinos, ó. Então, exigência, tá certo? Vamos aqui também, deixa eu ver, ovinos, certo? A exigência. Então, ele já vem com alguns valores, mas isso também não quer dizer que você não possa inserir. Pode inserir. Geralmente, essas exigências que vêm nesse programa são as exigências nutricionais de pesquisas realizadas no Brasil, né, das tabelas brasileiras. Porém, vamos por se queira formular uma ração com uma exigência do NRC, do INRA, né, de uma manual de uma linhagem de uma específica empresa. Então você pode trabalhar com isso. E esses outros, aí vem, né, exigência. Aqui tem para avestruz, para peixe, camarão, né, que você pode também incluir outros animais, para tilápia. Então você pode incluir jabuti, ó, tá vendo? Primata. Então você pode trabalhar, né, com exigências diferentes. Ó, aqui que ele botou exigência básica para avestruz na fase inicial, o professor André Galvão Sintra, né? Aqui, por exemplo, camarão, né? Exigências nutricionais, banco de dados de peixe, professor Eduardo Arruda Teixeira Lana, né? O telefone de contato dele, né? Aqui, por exemplo, grandes felinos, né? Do caso aqui, para o Banco de Alimentos Silvestre, Dr. Carlos Eduardo Prado, né? Zootecnista. Aí aqui, herbívoros, né? Monogástricos, né? Rações, e isso tudo, iguana, então assim vai. Né? Então a gente pode cadastrar aqui também uma nova exigência, né? Vamos dizer assim, pacu, né? Que é um peixe, pacu, então pacu, crescimento, aí comentário, né? Exigência para pacu em crescimento. Aí, professora, doutora Edma Carvalho de Miranda, certo? UFAL. E aí vem. Aí você vai colocar todos os valores nutricionais que tem para essa exigência. Depois, vamos dizer que se eu não marcar nada, não vai aparecer nada, tá? Deixa eu só marcar qualquer coisa aqui, só para vocês verem, pra gente não perder muito tempo nisso. Então, vem aqui, ó. Aí tá aqui, aí você vai preencher e os alimentos que vai usar geralmente. Mas você, aqui não é obrigado, mas você pode já selecionar alguns alimentos que vão entrar para atender essa exigência, tá bom? E aí vem, né, o desafio, né, que é formular, né? Então vamos aqui, eu vou formular uma ração, né? Então eu vou aqui, não vou pegar nenhuma ração dessa não, vou incluir, vou botar aqui, ó, ração, teste, deixa eu ver. Alguém. Então aqui, ação teste. Aí vem aqui exigência, né? Vamos dizer suínos fêmeas de alto potencial genético, ó, desempenho médio, né? Aí suínos de fêmeas de alto, aí aqui vamos em crescimento, certo? Aí cliente, ó, Universidade Federal da Paraíba, comentário, ração
teste. Tá? Então aí vem, tá vendo que já está marcado vários nutrientes, porque geralmente são esses que foram selecionados, né? Então limites, vou deixar do jeito que está. Aí alimentos, agora eu vou escolher os alimentos que eu quero utilizar, o BHT, né, que é um antioxidante. Vou usar a metionina, vou usar o fosfato bicálcico, vou usar inerte, vou usar, faltou aqui o calcário, calcítico, calcário, certo? Pegar aqui agora lisina, treonina, que são aminoácidos, L-arginina, triptofano. Vou colocar nessa ração milho, grão, certo? Óleo de soja, premix, mineral e vitamínico, sal, soja, ok. Então eu vou aqui, ó, o BHT eu sei que é 0,02. Então eu sei que a quantidade máxima também é 0,02. Tá certo? O óleo eu não quero que entre mais do que 5%. Né? Premix, geralmente ele entra 0,5. Tá? Quando ele é mineral e vitamínico. Porque vocês viram também que ali tem suplemento mineral, o inerte no máximo 2,5%. Pronto, só vou fixar isso. Aí eu confirmo. Tá aqui, ó, ração teste. Tá bom? Estão escutando? Estão escutando? Aqui tá bem boa, professor. Tá bom. Então vou voltar lá, tá? Então vamos aqui. Então aqui a ração já está aqui, né? Então eu vou aqui, ó, calcular. Para 100 quilos, como poderia ser para 1000 quilos, poderia ser para 10 quilos, aí eu coloco. Mas vou deixar 100 quilos. Calcular. Ele fechou a ração, completo, tá vendo? Então eu vou aqui, ó, confirmar. Ele vai abrir a minha ração. Então eu vou verificar se a ração realmente fechou, né, de acordo com o esperado. Então aqui, ó, a quantidade de arginina, ó, ficou muito alta, tá? A quantidade mínima seria essa, certo? Cálcio, fechou. Cloro, fechou. Energia metabolizável, fechou. Aminoácido como a fenilanina digestível, fechou, mas está bem alta. Fenilanina total, né? Também está alta. Aqui também está alta. Fósforo disponível, está ok. Fósforo total, está ok. A histidina está um pouquinho acima, né? Deixa eu ver a outra página. Certo? E aqui vem todos os outros, proteína, ó, tá acima. Então eu tenho que reduzir proteína. Então vai ajustar também já a questão dos aminoácidos. Então eu vou sair daqui, não vou salvar. Vou modificar aqui. Então eu vou aqui, ó, limite de nutrientes. Como eu vi que a proteína ela fechou em cima, então o que é que eu vou fazer? Eu vou limitar ela aqui, ó. É 16,45, então eu vou botar para fechar em 16,45, tá? Então eu vou confirmar e vou calcular novamente. Então na hora que eu calcular, ela fechou, ó, deu certo, completo. Então ela já fez um ajuste aqui, ela diminuiu soja, né? Então aqui, ó, fechou os 100% e agora eu vou. Já melhorou a questão da arginina, ó. Já melhorou a questão da fenilanina, né? Total. Aqui o fósforo tá ok, né? Vamos aqui na outra para ver se fechou a proteína. Tá? E aqui vamos. A lisina tá ok. E a proteína fechou. Tá certo? Então, a gente vai fazer isso. Isso aqui aparece embaixo, é o número de Mojan, tá? Que o número de Mojan
é a relação que a gente faz de balanço eletrolítico entre o potássio, o cloro e o sódio. Tá? Então faz um cálculo. Esse número de Mojan é interessante que ele seja em torno de 250, 200 a 250. Então a gente precisa prestar atenção nesses valores, tá certo? Então aí, caso eu considere que essa ração esteja ok, se eu ainda quiser mexer em alguma coisa, eu posso voltar lá, sair, ou então se eu achei que ela já está ok, eu venho aqui, ó, salvar. Aí ele dá o formato, se é em RickText, em PDF, ó, relatórios. Aí eu posso botar aqui em relatórios. Então eu vou botar assim, ó, ração teste porca, né? Porcas. Salvar. Então salvou. Então fica lá no dispositivo para que a gente possa usar. Então a gente vai fazendo essas formulações, né? E aí saio. Se eu quiser formular outra ração, eu venho aqui, formulo, né? Vamos pensar aqui para aves, né? Então aqui tem uma ração. Aqui, ó, já tem para algumas espécies, né? Vou pegar uma ração dessa que está teoricamente pronta, ó. Frango inicial, tabelas brasileiras. Aí calcular. Então aqui já tem, ó. Ela vai fechar porque ela já foi escolhida, mas aqui, ó, tem o sorgo que ele utilizou, o milho, né? A soja, a farinha de carne e ossos. Tem uma infinidade maior de ingredientes. Só que eu tenho que ver aqui se está atendendo, né, os valores de exigência, né? Então, por exemplo, energia metabolizável, cadê? Energia metabolizável, tá ok, né? Lisina, tá dando certo. Metionina, que é o aminoácido limitante, ó, tá dando certo. Proteína, ó, tá dando certo, ó, tá dentro do que é esperado. Então, a gente vai formulando. Claro que toda vez que a gente faz uma formulação nova, que a gente inclui, né, ingredientes distintos, né, o que é que vai acontecer? Né? A gente tem uma diferença de composição nutricional e, consequentemente, essa diferença de composição nutricional vai tornando o desafio mais difícil. Inerte pode ser qualquer coisa que não contribua com o valor nutricional. Ele só vai ajustar para que faça o quê? Feche os 100%. Então, por exemplo, o inerte que a gente utiliza muito pode ser areia lavada, pode ser caulin, né? Que são minerais que não vão contribuir na ração, só que eles só podem entrar no máximo 2,5% em uma ração. Isso é uma questão de normativa de legislação, tá? É uma normativa de legislação em relação ao uso ou não de inerte. Então, assim, o inerte é tudo que não vai contribuir nutricionalmente, ele só vai ajustar a fechar, porque eu tenho que fechar sempre 100%. Então, 100% às vezes, dependendo do tipo de ingrediente que eu adicione, se ele for muito rico em proteínas, se ele for muito rico em aminoácidos, o inerte ele me dá essa chave, né? Para quê? Para ele diluir a ração, ele joga lá uma coisa que não tem nada, né? Então, é um outro ponto. Certo? Alguma pergunta a mais sobre o Super Cracker? Pessoal, estão me escutando? Sim, professor. Ok. Certo? Outra coisa, né? Eu vi algumas pessoas querendo que eu mudasse para o Meet. O Meet ele vai causar o mesmo problema porque eu já usei o Meet para a questão da pós-graduação e dá o mesmo problema. Depende da internet, tá? Essa variação é da internet. E esse sistema aqui, para mim, no meu computador é melhor, tá? Porque também o meu computador ele não reconhece muito o Meet, tá? Porque como o meu computador é um Mac, tudo que é da Google, né, ele não aceita muito bem, né? Então, para mim é o melhor sistema e é o que o sistema que é oficial, né, do governo federal, é esse. Então fica credenciado, tem a questão de salvar a lista de vocês.
Eu sei que tem professores que usam o Meet, tem professores que usam, minha esposa mesmo usa o Meet, mas é, é uma questão de internet, tá? A internet esse sistema é bem mais leve, até porque tem poucas pessoas usando, né, comparado com o Meet, né? Então eu prefiro usar esse sistema. Porque a gente tem aulas que não tem problema nenhum, é muito uma questão mesmo da oscilação da internet. Bom, alguma dúvida a respeito? Que hoje eu vou parar por aqui, que eu não quero botar muita informação na cabeça de vocês, para a semana que vem a gente fazer nossa avaliação, tá? Então não vai ter aula semana que vem, vai ser a prova. Vai ser a prova, tá? A prova eu vou deixar no sistema, no horário da aula, tá bom? É no horário da aula, então vocês vão acessar e vão fazer, tá bom? O que eu queria conversar com vocês, eu vou precisar talvez de uma aula extra antes para a gente fechar o conteúdo, né? Porque falta a parte de extrusão e peletização e de boas práticas. Tayane, a quantidade de hora da prova é a quantidade da aula. Por exemplo, a aula começa às 9, vai 9, 10, 11, né? Até 11 horas. Tá? São 3 horas de prova. Tá? Professor, a prova o senhor vai colocar lá no segundo tempo? É. Vai ser... É com tempo. É com tempo. Viu? Mas eu não vou limitar tempo por questões, não. Só vou limitar, por exemplo, o tempo total. Certo? Aí o senhor vai jogar lá e vai deixar só disponível até de 9 a... E tentativa, Rogério, é uma mesmo, viu? Porque como a prova é online, né, gente? Assim, eu sei que vocês não vão fazer isso, mas tem pessoas que se deixar mais de uma tentativa, depois vai lá ver que está errada e vai querer corrigir, né? Então vai ler alguma coisa, vai ler o material, então assim. Mas aí também fica da consciência de cada um, né? Quem precisa ter a consciência que está aprendendo algo, né? E está estudando, está fazendo é vocês, né? Eu digo isso porque eu gosto de conscientizar vocês também nesse aspecto, porque a gente fala tanto em corrupção, contra a corrupção, político corrupto, né? Mas colar é uma forma de corrupção, né? Você está roubando, né? De uma certa forma, um conhecimento que não é seu, né? Você está tendo uma nota que não é sua. Então eu sinceramente, eu prefiro um aluno que seja média 7, né? Mas ele está fazendo aquilo com base no conhecimento dele, do que ele aprendeu realmente, do que um aluno nota 10 que está colando, né? Então isso, para mim, ele não está aprendendo nada, né? Ele está só fazendo mal a ele mesmo. Na verdade, o mal que ele faz é a ele mesmo, não é a mim não. Porque uma nota na prova, a gente tem que fazer uma avaliação, certo? Por uma questão, mas não quer dizer que o aluno também tenha conhecimento. Quem vai dizer isso é lá na frente, no mercado de trabalho, né? Tá bom? Gente, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? E aí semana que vem, no grupo, eu entro em contato com vocês para a gente ver se a gente consegue marcar uma aula extra. Pode ser fora do horário da aula, tá? Não precisa ser no horário da aula não. Pode ser, por exemplo, um horário que vocês possam à noite, mas aí eu preciso que, como tem outras pessoas, eu preciso que todos entrem num consenso, tá bom? Comum. Vocês podem me dar essa resposta semana que vem, quando é o melhor dia para vocês. Eu só não posso segunda tarde, terça tarde, quarta nesse horário de manhã, porque eu vou estar acompanhando vocês na prova. Quinta, na semana que vem, quinta tarde eu posso, né? E sexta de manhã. Você pode digitar o nome do aplicativo aqui no bate-papo, por favor? Desse aí, que a gente usou agora, é um software, né? O Super... Vou botar aqui, o Super Crack, tá? Ele é pago, tá certo, Jackson? Eles fazem, quando tem um grupo de alunos, né, e tem um professor à frente, eles fazem um desconto. Se comprar, por exemplo, um número de licenças, que ele pode, porque assim, quando você compra o software, ele vem com 3 licenças, tá? Mas, por exemplo, se
10 pessoas aqui da turma que tiverem interesse. O que é que eu faço? Aí eu mando um e-mail para eles, digo, ó, eu tenho 10 alunos que têm interesse. Então ele vai te vender só uma licença, né? Eles vão mandar para você baixar e a licença relacionada. Aí ele diminui o valor, né? Se tiver um número razoável de pessoas. Mas aí fica a critério. Eu já fiz isso com turmas passadas e com minhas turmas da pós-graduação também, às vezes eu faço. Aqui a universidade mesmo, a gente adquiriu um número razoável de licenças e eles deram mais licenças a gente. Mas porque era para a universidade, né? Então, nos computadores da universidade lá naquele laboratório tem o software, né? Mas o ruim do software é o seguinte: se você formatar o computador, você perde, tá? Você não consegue reinstalar, não. Você pode até acionar eles, dizer que olha, teve um problema no meu computador, vou precisar formatar. Às vezes eles deixam você reinstalar, mas se você quiser instalar em outro computador, não pode, tá? Mesmo que você tenha a licença, ele não permite, tá bom? Dúvidas a mais sobre isso? Mas como eu disse, aquela mesma ração que a gente fez agora, a gente tem como fazer também na planilha do Excel, tá? Tem como fazer do mesmo jeito. Só leva um pouco mais de tempo, né? E não é tão intuitivo, certo? Eu não sei, eu vou ver se eu consigo. Os meninos tinham. O menino da pós falar pra mim que tinha uma versão do Super Crack que era limitada, assim. Ela permite você fazer, parece assim, tipo assim, 40 rações, né? Só tem um tempo, né, de uso. Então, eu vou ver se eu consigo, porque se eles disponibilizarem isso, aí para vocês treinarem, né, testarem, mesmo que não seja definitivo, né, para usar, né? O pessoal dessa empresa daqui que é nacional, agora existem outros programas, né, estrangeiros, né, só que também são pagos, certo? Esse hoje é um nacional, é um dos melhores programas. A versão 6.1 é melhorada, é melhor que essa minha que é 5.8, mas a minha a licença é 5.8, tá? Ok, pessoal? Então, Ok, professor. então tenham um bom dia, tá? Um restinho de semana, aproveitem, estudem para a prova da semana que vem, tá? Eu vou disponibilizar mais material que está lá. Tem aquela apostila que dá para vocês estudarem por ela tranquilamente, fazer a prova, juntamente com o material das videoaulas e do material que eu deixei lá, tá? Então, estudem, fiquem com Deus, se cuidem e um abraço. E infelizmente desculpem essa questão da internet, porque aí realmente foge do meu controle, tá bom? Acontece. Tá? Então, ok. Tchau, pessoal.